Primeiramente, quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Falar que eu estou cheio de alegria de estar aqui é chover no molhado, né? Seria redundante dizer que eu estou muito feliz. Eu não estou muito feliz, eu estou exuberante de tanta felicidade, né? Porque a gente participou, né, de uma forma direta ou indiretamente para que este momento chegasse como ele chegou, né? E para nós é uma grande alegria poder ver a igreja de Passo Fundo tendo essa grande conquista, alcançando essa grande conquista. Com as grandes conquistas também vem grandes responsabilidades, né? Então vocês têm agora uma grande responsabilidade de não só serem membros da igreja presbiteriana. Eu gosto do lema de vocês, eu gostei muito do lema que vocês tiveram para a igreja, que a igreja de Passo Fundo é uma igreja para pertencer e não para frequentar. Slogan sensacional, porque faz com que a gente entenda que igreja é família. Família de quem? Família de quem? De Deus, a família dele. E o que nós somos dentro dessa família? Irmãos e irmãs. Olha para o teu irmão à direita, olha para o teu irmão à esquerda, olha, dá uma olhadinha neles aí. Se você não cumprimentou ele ainda, cumprimenta. Oh, irmão, você está aqui, cumprimenta ele. Olha aí, dá uma olhadinha nele. Reviu ele? Está se alegrando com ele? Então, lá na eternidade você vai estar junto com ele. Nós não escolhemos a família que nascemos, é verdade? Mas Deus escolheu a família dele. Ele escolheu os filhos dele. Ele chamou os seus filhos. Ele purificou, ele salvou, ele justificou. Ele vai glorificar a cada um de nós. Nós somos pessoas escolhidas por ele. Então, amados, como membros desta família, o que nós temos que fazer? A palavra de Deus nos diz que nós temos que preservar a unidade desta família. O pastor Paulo ontem pregou sobre isso, né? Sobre a unidade, sobre conexão com Deus e tudo mais. E pesa sobre mim uma responsabilidade maior ainda, porque o Paulo pregou ontem, né? O Paulo pregou ontem, então a minha responsabilidade é maior ainda. E eu não conversei com ele, não conversei com o Dene a respeito do que nós traríamos como palavra aqui para vocês. Ele preparou a mensagem, eu preparei a minha, não conversei com o Dene, não é nenhuma mensagem encomendada, tá? Não é nenhuma mensagem encomendada pelo pastor, mas é trazida pelo Espírito Santo, amém, queridos? E a palavra, ela vem junto com a palavra de ontem. Interessante que ela caminha junto, na mesma linha da mensagem de ontem, que fala sobre o retrato da família de Deus em Cristo, chama-se coinonia. Coinonia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no seu celular, lá em Atos, capítulo 2. Um texto muito conhecido, acho que é bem conhecido, né, a respeito disso. É um texto que fala sobre o nascimento daquela igreja maravilhosa, que nasceu lá no Pentecostes, e a igreja está caminhando, a igreja está prosperando, e a igreja mostra sinais maravilhosos de tudo aquilo que nós imaginamos que seja igreja. Se eu fosse perguntar para você, se nós tivéssemos um espaço para perguntar para você, o que você pensa, ou qual é o seu ideal de igreja? Qual é o seu ideal de igreja? Qual que é o seu ideal de igreja? Certamente, o meu ideal poderia ter alguns pontos, o seu ideal ter outros pontos, e assim sucessivamente. Mas se nós juntássemos tudo isso, seria maravilhoso. Chegar a entender, trabalhar para chegarmos a esse objetivo, porque seria uma igreja ideal. Eu estava pensando aqui, eu estava sentado ali, a palavra está sendo ministrada, e muitas vezes eu ouvi assim, e tenho ouvido: se você achou uma igreja perfeita, no sentido que ela contempla o ideal da sua vida, o ideal que você pensa a respeito de igreja, muitas vezes as pessoas dizem assim: não entre nela, porque você vai estragar ela. Normalmente a gente ouve isso, né? Mas eu sou meio
polêmico, né? Eu sou bem polêmico. Eu já penso assim, eu acho que não. Quando nós encontramos uma família, uma igreja, que ela corresponde àquilo que nós almejamos como igreja, eu quero fazer parte disso. Eu não quero estar ali fora como espectador. Eu quero ser alguém aqui dentro, trabalhando, agindo, sendo ativo, para colaborar, para que essa igreja possa crescer e melhorar ainda mais. E quando a gente olha a igreja de Atos, capítulo 2, aqui narra que, se você for lá no cabeçalho da tua Bíblia, colocaram um título. O título não é inspirado, tá, irmãos? Título não é inspirado pelo Espírito Santo. Título foi colocado pelos homens, ok? Vamos deixar bem claro. Não fique escandalizado com isso. Mas o título é para definir um livro. Por que eu falo isso? Porque esse livro fala não dos Atos dos Apóstolos. Ele fala dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Se nós fossemos colocar um nome apropriado hoje para esse livro, seria Atos do Espírito Santo na igreja. Atos do Espírito Santo na igreja. E é isso que a gente olha para esse texto e vemos o mover de Deus para consolidar esta igreja que está nascendo. Jesus subiu aos céus e diz: esperem, que vai descer sobre vós o Espírito Santo, e Ele fará com que todas as coisas sejam realizadas por meio de vocês. Então, as coisas acontecem, e quando acontece, nós ficamos assim: aconteceu. Sabe assim? Quem é pai aqui? Pai e mãe, levanta a mão. Pai e mãe. Então, a gente está lá, né? A esposa, a gente se casa, os filhos, né? A gente prepara, a gente planeja, e de repente ficamos grávidos. E fica toda uma expectativa. Vai nascer. Nasceu. Então, nasceu. Aí você pergunta para a pessoa: já nasceu. A expectativa era muito maior do que o fato, às vezes. E às vezes a gente olha para aquilo que está acontecendo em Atos, e Jesus falou assim: vai descer o poder de Deus sobre vocês, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E a coisa acontece, e a coisa é estrondosa. E a igreja começa a crescer. Primeira pregação, Pedrão prega, só 3.000 convertidos. Só 3.000, na primeira pregação do homem. Na segunda pregação do cara, a igreja passa para 5.000. Puf! Aí tudo fica assim: uau! O que é isso? E aí então a gente chega a um momento que o autor, que é Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Lucas, ele então narra para nós como a igreja estava vivendo. Já passou um tempo longo daquilo que aconteceu em Atos, onde o Espírito Santo desceu sobre eles. Já passou um tempo. E nesse tempo, a igreja está bombando. Quando eu olho para isso, e aí é o sonho de todos nós, a igreja primitiva. A igreja primitiva é o sonho de todo pastor, é o sonho de todo conselho, deve ser o sonho de todo cristão. Esta igreja ideal. Aconteceu? Existiu? Sim, existiu. É possível? É. Se nós não formos visionários, se a gente não ter essa visão de que é possível isso acontecer, nós corremos um risco grande de tornar a igreja uma igreja de homens, de sistemas de homens, e uma igreja que seja a igreja que vai levar as pessoas a não experimentarem Deus, mas a viver uma religiosidade vazia, fria, mecânica e automática. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja contaminado pela religiosidade. Nós somos famílias de Deus. E é nessa perspectiva que eu olho esse texto, não como regras, mas como o ideal de Deus para a igreja dele. Você conhece o Sermão do Monte, né? Você conhece as bem-aventuranças, capítulo 5, de 1 a 12, a 13. Ali você olha, lê e diz assim: nossa,
bem-aventurado tal, bem-aventurado tal, bem-aventurado tal, bem-aventurado tal. Só que aquela bem-aventurança não são mandamentos. Se o Dene falou isso, vocês vão brigar com ele. Problema do Dene resolver esse negócio agora. As bem-aventuranças não são mandamento, mas as bem-aventuranças são o spoiler. É o spoiler de Cristo mostrando quem é o cristão transformado pelo Espírito Santo. É o spoiler. É aquilo que é aquilo que nós somos em Cristo. A pessoa feliz por andar com Deus, feliz por lutar pela justiça de Deus, feliz por ser faminto para estar com Deus, faminto, desejoso. E aqui o texto é a revelação desta igreja que nasceu do derramar do Espírito Santo. Uma igreja que Deus mostra para o mundo quem é a família dele. Quem é a família dele. E quando a gente olha para a igreja de hoje, e a gente olha isso aqui, a gente, nossa, como está longe esse negócio, né? E parece uma utopia, parece que nós nunca seremos possíveis de alcançar isso. Ainda mais quando a gente tem um histórico de problemas dentro da igreja. A, B, C, D, E, F, G. Toda igreja tem problemas, toda família tem problema, não tem? A minha família tem problema. Se nós pedimos que alguma família aqui não tem problema, eu digo, alguém aqui na sua família não tem problema? Erga sua mão. Porque a gente pediria a receita para você, logicamente, né? Logicamente nós queríamos a receita tua, para ter uma família bem sucedida que não tem problema. Contudo, olhando para essa igreja, nós conseguimos perceber aqui 10 fundamentos que nos mostra esta igreja, que foi motivo de escândalo para o mundo romano, foi motivo de escândalo para o mundo judaico, uma igreja que transformou, a ponto das pessoas dizerem, estes homens estão transtornando o mundo com a sua mensagem, estão transtornando Passo Fundo com a sua mensagem, estão transtornando o Rio Grande do Sul com a sua mensagem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, está aí já aberto, né? Então, versículo 42 em diante diz assim, amados, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uau! Será que eles iam na igreja para frequentar ou porque eles pertenciam a uma família? Quando você vai na casa do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, você vai porque você pertence àquela família, né? E o texto diz algumas coisas importantes. O que é koinonia? O que é comunhão? Comunhão é companheirismo, é participação, é compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Esse texto é a primeira vez que aparece essa palavra koinonia na Bíblia. Versículo 42 é a primeira vez que a palavra koinonia aparece na Bíblia. E Lucas coloca ela de maneira intencional, porque koinonia, nós podemos ter koinonia com amizades, com os necessitados, por meio da fé, koinonia através do Espírito, koinonia com Cristo e com suas obras, e koinonia com Deus. Koinonia é nós estamos conectados com Deus, conectados conosco, conectados com o outro. E essa comunhão é que mostra esse mover do Espírito em nossos relacionamentos. Paulo nos diz lá em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir da palavra. É você o transmissor da fé para o outro. É você que vai reproduzir a fé no outro. Nós somos reprodutores de fé. Olha só que baita responsabilidade nós temos e baita privilégio que temos. Somos reprodutores da fé no coração de outras pessoas quando nós pregamos o Evangelho para eles.
Comunhão, queridos, é o mesmo modo de sentir, é o mesmo modo de pensar, é o mesmo modo de agir, é uma identificação com os nossos ideais, que estão em comunhão uns com os outros. É certo que cada um de nós pensamos diferente, lógico, cada um tem um pensamento. Se nós formos falar assim, que cor nós vamos pintar a igreja? Se nós fôssemos assim, o sistema batista, né, colocar aqui diante da Assembleia, nós ficaríamos a noite inteira aqui, não tinha chegado a uma definição. Por quê? Porque nós estaríamos lutando para descobrir qual a cor que a gente queria, e vamos fazer votação, porque nós pensamos diferentes. Nas diferenças, nós podemos encontrar soluções, nós podemos encontrar algo que nos leva ao ponto comum. E por isso é que nós precisamos entender que quando acontecer alguma divergência no nosso grupo, converse com as pessoas, não com outros, mas com aquela pessoa que você tem uma diferença. Vai com ele, conversa, tira a sua diferença, conversa com ele, porque nós estamos preservando a unidade da família. A unidade da família. Pensando nisso, queridos, nós precisamos pensar sobre o histórico da igreja. Como que nasceu a igreja? A igreja nasceu lá na saída do Egito. Lá na saída do Egito. Muito tempo antes de Atos ser derramado o Espírito Santo sobre ela. Quando o povo saiu do Egito, Deus conduziu o povo pelo deserto. E ali Deus deu a lei para Moisés, para que o povo pudesse ter uma base teológica, doutrinária, uma base na qual pudesse dar a ele uma condição de nação, de povo, mas de família. E aí então Deus começa a trabalhar o coração do seu povo, para ter essa identificação de comunhão, Só que este povo, ao longo da caminhada, eles não foram bem sucedidos nesta missão. E essa missão foi passada para todos nós em Cristo Jesus. Uma missão na qual nós temos uma grande responsabilidade de sermos parecidos com Jesus. E as pessoas olharem para mim e para você e poderem ver em nós a pessoa de Cristo, através das nossas ações e das nossas palavras. Mas essa igreja estava vivendo esse pool de alegria, de poder e de graça. E o primeiro ponto, né, que nós podemos pensar sobre esta igreja que tem sinais de saudável, uma igreja saudável. Tem um livro, né, sobre os novos sinais, nove marcas da igreja perfeita, na igreja ideal. E é mais ou menos parecido com isso, porque é baseado aqui. E a primeira marca que mostra que uma igreja saudável. O que diz o texto no versículo 42? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos? Qual que era o ensinamento deles? O ensinamento deles era que Jesus é o Filho de Deus. O Deus que se fez homem, nasceu entre nós. E esse Deus, que deixou o céu e veio aqui, viveu entre nós, veio para cumprir uma missão, que foi tirar o nosso pecado, através da sua morte na cruz do Calvário, pagando a Deus pela nossa salvação e pelo nosso perdão. E esse Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, e um dia voltará para julgar todas as coisas. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o fundamento apostólico, que faz com que a igreja nasça baseado na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Essa mensagem tem um poder para salvar, tem um poder para restaurar e regenerar o ser humano, decaído pelo pecado. Por que é importante, irmãos? Por que é importante nós frisarmos isso? Porque na época dos apóstolos surgiu várias heresias, e uma delas dizia que Jesus não era homem nascido como nós. Ele era um espírito que veio até aqui, que não morreu na cruz. E essa heresia gnóstica, docética, fez com que as pessoas tivessem uma visão errada de Jesus. Porque se Jesus não for homem, e se ele não morreu na cruz, logo ele não pagou pelo meu pecado e seu pecado a Deus, como pagamento da nossa dívida. Porque o nosso pagamento tinha que ser pago por um homem, porque o pecado foi do homem. E este homem perfeito só poderia ser Deus,
que veio até nós para fazer com que o homem perfeito pagasse pelo nosso pecado. O teu Jesus, o meu Jesus, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu, e ele cresceu, e ele morreu. Este é o fundamento apostólico, que nós não podemos deixar ser corrompido e esquecido, porque ele é o poder de Deus para a salvação do pecador. Segundo ponto, nos leva a pensar que esta igreja saudável é uma igreja que vivia em comunhão. Qual comunhão? Que comunhão que ele está falando aqui? Não é comunhão de nós sentarmos um com o outro, porque ele vai repetir essa palavra lá nos outros versículos. Que comunhão que ele está falando aqui? É a comunhão da fé, é a comunhão que todos nós temos a mesma fé em Cristo, o mesmo Espírito Santo que nos selou para a salvação, o mesmo Pai, o mesmo Senhor das nossas vidas, que é Deus. É essa comunhão que faz com que a unidade da igreja seja sustentada. Nós estamos aqui sustentados, não porque eu gosto do Dene, ainda que eu gosto do Dene, mas a nossa comunhão é muito mais profunda, muito mais verdadeira, muito mais excelente, porque nós amamos uns aos outros, porque o amor do Pai está em nós, e por causa do amor do Pai em nós, faz com que eu ame o meu irmão Dene, como Cristo ama. É este amor que faz com que nós vivamos em comunhão, e nós entendamos que a igreja é formada por essas pessoas que foram compradas, lavadas e seladas pelo Espírito Santo, e é por causa desse selo, é por causa dessa aliança de Deus em nós em Cristo, é que Ele sustenta esta comunhão que nós temos uns com os outros em Cristo Jesus. É essa unidade que faz com que as minhas divergências possam ser sanadas, sentando com o Dene e conversando com ele, em amor em Cristo Jesus. É isso que faz com que nós entendamos essa comunhão que Lucas está escrevendo aqui. Porque qual é o versículo seguinte? Qual é a sequência do versículo? Ele diz: estavam juntos, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam aonde? No partir do pão e nas orações. O que é esse partir do pão? É a Santa Ceia. É a Santa Ceia. A Santa Ceia é a marca da igreja, é um meio de graça que nós nos unimos em volta da mesa, olhamos para o pão, entendendo que o pão representa o corpo de Cristo que foi pago, foi dado por Ele para pagar por nossos pecados na cruz do Calvário. Nós estamos em volta desta confissão, desta verdade. Nós estamos olhando para o pão, mas olhando para Cristo, que nos uniu através da sua morte e da sua ressurreição. E nós perseveramos nessa confissão, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o teu Salvador, e por isso estamos aqui, e nas orações, às vezes as pessoas dão pouco valor para a oração. Eu não sei se vocês têm reunião de oração aqui na semana, nas células, ok, graças a Deus pela célula, que eu acho que contempla e ajuda a cobrir essa lacuna, porque nas igrejas normais, nas igrejas mais tradicionais, nós temos a reunião de oração num dia. Se normalmente, a estatística mostra que nas igrejas, as frequências das pessoas numa reunião de oração não passa de 8% dos membros da igreja local. Se a igreja que tem 50 pessoas, quantas pessoas vêm aqui para o culto? Quanto, Jorge? 4. Se nós marcássemos uma data aqui, uma hora para você vir aqui, a estatística diria que talvez teria 4 pessoas aqui, e um pouquinho mais. Nós tínhamos antes das células, então está errado. Graças a Deus que a célula, ela contempla, ela traz de volta o valor da oração. Porque, queridos, não há como haver vida espiritual, nem tem como ter saúde espiritual, não tem como ter uma igreja sadia, se não tem oração, se não tem pessoas que oram em suas casas, que oram com seus amigos, que oram nas suas reuniões. Nós precisamos de oração. Por que nós precisamos de oração, irmãos? Por que a gente precisa de oração? Porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus, e a oração é meio de graça, onde Deus usa a oração para que a vontade dele seja revelada no seu pedido.
E Ele, então, responde a sua oração. É meio de graça, que Ele usa para que nós possamos pedir. Como disse o Salmo 34, que o presbítero Jorge nos trouxe. Sabe que momento era aqui na vida de Davi? Ele estava se fingindo de louco, fugindo para outra terra, porque o rei Saul estava o perseguindo. E ele se fingiu de louco para não ser morto pelo exército ou pelo rei inimigo. Ele orou e Deus o ouviu, e Deus o livrou da sua angústia e do seu medo. Amados, a igreja saudável, a sua terceira marca, diz assim no versículo 45: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse estar tudo em comum não significa um comunalismo. Estou falando comunismo, tá? Eu falei comunalismo, tá? O que é o comunalismo? Comunalismo era uma exigência que um grupo de uma seita que havia dentro do judaísmo, que se isolou no deserto de Qumran para ficar longe da corrupção da religião judaica lá de Jerusalém. Eles se refugiaram no deserto e criaram uma sociedade, a sociedade de Qumran. Só que para você fazer parte da sociedade de Qumran, você tinha que vender todas as suas propriedades e dar aos líderes daquela sociedade, para que eles pudessem pegar aqueles recursos e suprir a necessidade daquelas pessoas. Era obrigado. Essa comunhão desta igreja não nasceu nessa visão de comunalismo de Qumran, mas ela nasceu dentro de uma disposição natural das pessoas, do seu coração, em dar aquilo que estava sobrando, para suprir as necessidades das pessoas que estavam fazendo parte daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade. Porque na religião judaica, dentro do Império Romano, o individualismo prevalecia. O individualismo prevalecia. Cada um não tinha nenhum interesse naquilo que estava o outro precisando. Cada um se virava do jeito que podia. Se alguém estava em necessidade, as pessoas não se importavam. Os seus corações estavam fechados a isso, que tornaram pessoas avarentas, egoístas, sem ter um movimento do amor ao próximo em atividade no seu coração. O movimento cristão nascido naquele dia, quando o Espírito Santo derramou sobre eles, trouxe uma nova realidade no coração daquelas pessoas de solidariedade, de amor ao próximo. E o coração deles foram transformados. Quando nós lemos isso aqui, nós não precisamos dizer que não é uma regra, mas é quando eu e você começamos a ter uma sensibilidade maior para os necessitados. E nós começamos a perceber que alguma coisa na minha casa está sobrando, eu posso doar isso para o outro. Eu posso fazer disso aqui alguma coisa que possa abençoar outras pessoas. E a gente começa a ser mais solícitos. A gente começa a ser mais compreensivos e mais amorosos com aqueles que necessitam de alguma coisa. É nesse sentido que o texto está focando. É nesse sentido que as pessoas passavam a viver de maneira mais graciosa, mais alegre, mais leve, fazendo o bem a todas as pessoas que estavam ao seu redor. Porque as necessidades lá eram muito grandes, irmãos. A fome prevalecia, o desemprego era grande. Sabe qual era a média da vida naquela época? 38 anos. Essa era a faixa etária da vida média de um ser humano naquele período. Por quê? Falta de saneamento, falta de saúde, doença e tudo mais. A vida era muito curta, Não dava tempo para muitas coisas serem pensadas. O texto continua dizendo ainda para a gente, querido. Ele diz assim para nós, que esta igreja orava uns pelos outros. Olha só. Vendia suas propriedades, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Aí, agora é outra disposição. Agora é uma outra disposição. Sabe por que Paulo repreende a igreja lá em 1 Coríntios capítulo 11? Se você ler a Santa Ceia, né? Você tem um texto lá, capítulo 11, versículo 23 até o 33, você vê ali Paulo falando sobre a Santa Ceia. Mas por que ele falou aquilo? Porque o costume daquela igreja, daquele tempo era, hoje tem culto. Cada um de nós aqui traria um prato de comida.
E então, junto do nosso culto, nós fazíamos uma grande banquete com toda a comida que todos trouxeram. Então, era um junto à panela, e nós sentávamos à roda da mesa, e era para participar em comunhão com toda a igreja daqueles alimentos que estavam ali, abundantes sobre a mesa. Oh, que legal, né? Só que não era assim lá. Fazia as mesas, enchia a mesa, e você sentava na frente do prato que você trouxe, e você comia ele sozinho. Olha que legal. E aqueles irmãos que não trouxeram nada, porque não tinham recursos, ficavam sentados do lado da mesa, vendo os outros comerem, e eles ali morrendo de fome. Essa era a igreja de Corinto. Essa era a igreja de Corinto. Não era a igreja ideal de Atos. Fugiu da escola nessa lição. Não fazia muito tempo, irmãos. A igreja de Corinto, para isso aqui que nós lemos, é um espaço só de 32 anos. É um espaço só de 32 anos. E essa essência se perdeu em tão pouco tempo. Imagina quando chega nosso tempo, 2000 anos depois. 2000 anos depois. Como que está o coração da igreja? Como que está as nossas igrejas? Quando nós falamos de igrejas, nós não estamos falando da igreja presbiteriana, ou da igreja assembleia, ou da igreja batista. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nós mesmos, porque nós somos a igreja. Não é verdade, irmãos? Pedro falou que nós somos a pedra fundamental da igreja. Nós somos as pedras da igreja. Jesus é a pedra sustentadora desta igreja. Nós somos as pedrinhas que vai formando essas paredes. É isso que Lucas está dizendo para todos nós, que esta igreja era uma igreja vívida. Eu só quero dar um parênteses. Quando Lucas escreveu isso aqui, assim como foi Lucas, o Evangelho, ele é um historiador. Ele não andou com Jesus. Mas ele era médico, historiador. E para ele escrever Lucas e Atos, ele entrevistou cada pessoa pessoalmente. Cada pessoa que teve uma visita com Jesus, cada pessoa que teve uma experiência com Jesus, cada história que ele narra no seu Evangelho, ele sentou-se com as pessoas e ouviu deles próprios o que aconteceu naquele encontro com Jesus. Ele ouviu a testemunha ocular dos fatos. Quando ele escreve este texto, é porque ele teve uma experiência de ver aquela igreja ainda ativa, viva na sua época. Ele estava vendo uma igreja que estava representando o reino de Deus aqui na terra. Entenda, irmãos, a igreja de Cristo é a representação física, viva, do reino de Deus sobre a terra. Aquilo que Israel não fez, aquilo que eles reprovaram da sua lição, nós temos essa missão de representar e mostrar ao mundo como que é o reino de Deus aqui na terra. Nós oramos dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é a igreja aqui na terra. Bem-aventurança é nós mostrarmos ao mundo a transformação que Cristo fez ao nosso coração, não por mandamento, por uma ação natural do Espírito Santo através de nós, para que o mundo seja escandalizado e veja que é possível haver pessoas que vivem em comunhão, em amor, em sinceridade e em verdade. Porque o mundo, amados, é o contrário disso tudo. O mundo é contrário tudo a isso. Nós somos aqui representantes desse Deus que nos salvou e nos capacitou para essa tarefa. O texto continua dizendo assim ainda, queridos: eles oravam uns pelos outros. E eu gosto muito da ideia de células. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu já estou aqui há 22 anos. Eu e o pastor Osias somos um dinossauro aqui, né? Nós somos dinossauro. Conhecemos toda a história da igreja que foi plantada aqui no Rio Grande do Sul desde o seu nascedouro. Conheço a história de Passo Fundo desde a época do reverendo Eduardo. Passei por todos os ciclos da igreja de Passo Fundo. Passei por todos os ciclos dela. Demos assistência para a igreja quando ela ficou desamparada. Nós sabemos da luta que essa igreja teve para chegar até aqui.
Eu louvo a Deus, porque Deus sustentou vocês até aqui. E quando a gente percebe esse mover de Deus, Deus sustentando esse trabalho, nesta cidade, neste contexto, temos que sonhar mais alto, irmãos. Temos que olhar mais longe. Temos que pensar muito mais longe, muito mais alto, muito maior. Pedir para Deus: Senhor, dá o teu desejo ao nosso coração como um sonho, para que a gente possa trabalhar esse sonho, para que ele seja concretizado aqui na terra. Amados, quando nós nos desapegarmos das nossas coisas, quando nós ficarmos mesmo, né, a igreja lá de Chácara Primavera tem um sermão do Ricardo Agreste, ele diz uma palavra que é um trava-língua para mim, é desmesmizado. Quando nós ficarmos menos desmimizados, ou seja, quando nós pararmos de olharmos somente para o nosso interior, para o nosso umbigo, quando nós acharmos que a igreja tem que satisfazer os meus desejos, então eu vou entender que a igreja de Cristo não é só para mim, mas é para todos nós, e para todos aqueles que estão lá fora também. Igreja, no sentido mais lato, significa a inclusão, uma comunidade dos de fora. Eita! É para os de fora. Nós somos convocados por Deus para trazer aqueles que estão de fora, para cá para dentro. Para cá para dentro. Então, amados, eu sei que cada um tem a sua agenda, eu sei que cada um tem as suas atividades, eu sei que vocês têm as suas prioridades, mas quando o seu coração começar a pensar mais longe, mais longe, mais longe, começar a pensar a respeito do reino, a pensar, a olhar a coisas de Deus, olha para Jesus, que Ele abriu mão de tudo aquilo e veio até nós, viveu aqui para nos salvar, e nós pensarmos: peraí, será que a minha vida é crescer, casar, ter filhos, ficar velho, aposentar e morrer? Será que ela se resume a isso? Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que não. A nossa vida foi escolhida por Deus para viver a semelhança daqueles homens do passado. Homens que tinham suas profissões, tinham tudo que tinham que fazer, tinham suas famílias, mas nunca deixaram de ser pessoas ativas em levar o Evangelho a todas as pessoas que estavam ao redor deles. Que o coração deles era: o reino tem que crescer. Temos que alcançar a última ovelha perdida. Você sabe o que vai acontecer com a última ovelha perdida? Você sabe o que vai acontecer? Quando você pregar para a última ovelha perdida, que ouviu o Evangelho e crê no Evangelho, você sabe o que vai acontecer, irmão? Não? Então vai uma revelação. Os céus se abrirão. Os céus se abrirão. E Jesus voltará. Tudo isso que a gente vive aqui hoje é por causa da última ovelha ainda que não foi encontrada. Que não foi encontrada. Ela vai ser encontrada através da pregação do Evangelho. E quando isso acontecer, então aquilo que nós esperamos, a volta do nosso Salvador, acontecerá. E você é essa pessoa que Deus escolheu para procurar ela. Eu e você somos essas pessoas para procurar a ovelha perdida. Por isso, amados, não limita a sua vida só nas suas atividades pessoais. Aqueles homens do passado tinham suas famílias, tinham sua profissão, tinham seus trabalhos, tinham suas atividades, mas eles nunca deixavam de estar juntos, unidos. Aonde o texto enfatiza? No templo, na comunhão dos santos. Por que a gente precisa comungar? Por que a gente precisa estar junto com a família, um com o outro? O texto de Hebreus capítulo 10 diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque é na comunhão dos santos que nós somos edificados, nós somos alimentados, nós somos consolados, nós somos animados, nós somos fortalecidos, nós somos pessoas mais fortes juntos, porque Deus fez a escolha dele para uma família unida. Deus não fez pessoas para ser pessoas isoladas pelo mundo, não.
A família de Deus vive unida. Juntos, nós somos mais fortes. E o texto continua para terminar, né? O versículo, né, diz assim para nós: partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí então entra a questão da comunhão. Vocês estão tendo célula, graças a Deus por isso. Eu fico feliz com isso, graças a Deus. Eu sei que reunião de célula, reunião de presbiteriano, tem palavra, tem oração, e tem o que mais? Se não tiver comida numa reunião de presbiteriano, opa, tem uma coisa muito errada com esses presbiterianos. A gente não bebe, mas o que a gente come é uma loucura, né, irmãos? Misericórdia. Então, amados, esse povo tinha prazer, a alegria de estar na casa de um dos outros, porque era o momento de eles orarem, era o momento de eles ouvirem Deus, era o momento de estar em comunhão, intercedendo, buscando, mas era o momento de nós sentarmos na mesa e comungarmos do alimento. Com quem a gente senta na mesa, irmãos? Você vai sentar numa mesa para comer junto com o inimigo teu? Isso é só no Salmo 23. Isso é só no Salmo 23. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque o Senhor me ungiu para isso. Mas não é prazeroso, é? Não. A gente só senta uma mesa com alimento ao nosso redor, com pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos de estar com ela. Então aquela comunhão, aquela reunião, não era uma obrigação porque o pastor Dene quer que todo mundo participe da célula, pelo amor de Deus. Mas é um momento no qual você fala assim: eu vou na casa daquele irmão, vou na célula daquela irmã, porque eu tenho prazer de estar com eles, eu tenho prazer de estar com elas. É um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu me realizo, é um lugar que eu sou consolado, que eu sou fortalecido, que eu sou amparado, que eu sou cuidado. Então, amados, estar aqui na igreja, como diz o Salmo 130, que prazer ir à casa do Senhor, louvar e bendizer ao meu Deus, junto com meus irmãos, junto com meus irmãos. O texto vai chegando ao finalzinho, o texto diz para nós assim, que eles se reuniam com singeleza de coração. Amados, quando nós vivemos essa nova experiência da transformação em Cristo, é lógico que a gente vai, às vezes, pela convivência, a gente vai ver alguns traquejos do Vanderlei. Se o Dene andar muito comigo, ele vai dizer assim: puxa vida, o pastor é desse jeito, barbaridade. Nós temos os nossos trajeitos, nós temos as nossas picuinhas, nós temos as nossas manias, nós temos nossos toques. E às vezes as pessoas assim: o que você faz com isso? Às vezes são coisas que desagradam você. Você vai deixar de ter amizade, o Dene vai deixar de ter amizade comigo por causa disso? Não. Se são coisas que são pertinentes da palavra, ele já diz assim: irmão, com muito amor, essa coisinha aqui que você faz, acho que não está legal. Com muito amor, ajudando um ou outro a ter uma visão daquilo que está fazendo de errado às vezes, que é alguma coisa que não seja agradável. Essas pessoas tinham singeleza de coração, ou seja, eu posso falar com o Dene e ele falar comigo, desde que o meu coração e o coração dele esteja puro. Não vem com aquela maldade de querer ferir aquela pessoa com uma crítica para machucar, mas alguma coisa de coração para amparar e ajudar. Amados, o que essa igreja fazia lá no finalzinho do versículo 47? O que eles faziam juntos, queridos? O que a gente fez agora há pouco aqui? Louvamos, né? Cantamos. Cantamos para quem? Louvamos a quem? O nosso Deus, nosso Salvador. Essa reunião, a qual eles tinham prazer, não era uma reunião para você ficar falando mal um do outro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não deixe isso acontecer na sua comunhão. Mas era um lugar onde as pessoas louvavam a Deus de coração. E o Espírito Santo com certeza fazia incendiava o coração de todo mundo. O Espírito Santo só vai se manifestar na igreja dele quando o coração nosso estiver limpo de malícias,
picuinhas e maldades. Quando o nosso desejo é buscar verdadeiramente o meu Deus. Quando você vem à igreja para ver o que o pastor vai dizer, para você criticar, fica em casa, meu irmão. Fica em casa, porque você não está adorando a Deus. Se você vem à igreja muitas vezes para ficar criticando o louvor, porque canta A, B ou C, fica em casa, que é melhor para você. É menos danoso para você, é menos prejudicial para você. Venha com sincero coração desejoso, como diz o salmista: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que a gente vai fazer aqui, irmãos? Adorar a Deus. E Deus é adorado onde existe amor, onde existe graça, onde existe misericórdia. Deus não se manifesta onde esses atributos dele não é manifestado, onde não é experimentado e vivido pela igreja. E o finalzinho do texto ainda diz assim, é o mais fantástico. O que acontecia com essa igreja saudável, irmãos? O que dizia lá, Jorge? E? Sabe por que Deus enche a igreja de gente? Porque tem pessoas saudáveis dentro da igreja. Deus não é louco, Deus não é irresponsável de trazer pessoas dentro de uma comunidade que está doente. Deus salvou o cara lá na miséria, o cara estava perdido, ele vai levar o cara para um lugar que só tem gente pior do que ele? Não, Deus não é louco, Deus não é irresponsável. Ele vai levar essas pessoas para um lugar que as pessoas estão vivendo a sua fé saudavelmente. Porque as igrejas não crescem, porque a igreja está enferma, porque a igreja está doente, porque as pessoas estão doentes dentro dela, porque as pessoas estão cheias de religiosidade, cheias de coisas que não tem nada a ver com a palavra, coração cheio de contaminação, de ódio, de rancor, de vingança. Essas coisas não levam a igreja a crescer de forma alguma, pelo contrário, diminuir e até fechar as portas. Por que meu coração está alegre, queridos? Sabe por quê, Dene? Porque eu estou vendo sinais dessa igreja saudável aqui. Essa palavra, querido, é para que você possa ser estimulado a progredir nisso, a buscar isso cada dia mais, a entender o mover de Deus que está fazendo com vocês aqui. Só que isso não para aqui, queridos. Já falei para o Deni, pode procurar outro lugar. A gente não tem apego sentimental por lugares, nós não temos apego a isso, queridos? Nós queremos que o reino cresça, nós queremos que a igreja cresça. Ela vai crescer se cada um de vocês manter a sua vida espiritual saudável. Porque essa igreja de Atos, ela pode ser sua. Eu quero que você abra Atos capítulo 29. Vou fechar. Quem achou Atos 29? Pirou a batatinha, né? Mas o versículo 30 diz assim, amados, olha que legal. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam, pregava o reino de Deus e com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos acaba dessa forma, ou seja, é um livro inacabado. Sabe o que é Atos 29? É você. Somos nós que estamos escrevendo Atos 29, porque esse mesmo Espírito que fez essa obra, é o mesmo Espírito que está fazendo a obra dele hoje, aqui, agora. Esse mesmo Espírito está escrevendo a história da igreja de Cristo, através da sua vida, através das nossas vidas aqui neste lugar. Então, amados, não seja um empecilho do Espírito Santo, pelo contrário, seja um instrumento desse Espírito que moveu aqueles homens, aquelas mulheres, porque esse mesmo Espírito está movendo a igreja hoje, aqui em Passo Fundo.
Amém, queridos? Que Deus muito abençoe as suas vidas. Que, quem sabe, né, Janete? Daqui um ano a gente está num espaço 3 vezes maior que esse, né, amada? Vamos orar? Oh, meu Pai, meu Deus, eu creio nessa palavra, Senhor, de todo o meu coração, Pai. Eu creio no mover do Teu Espírito, Senhor. Eu creio que essa igreja é possível, sim, Pai, porque foi um sinal do Senhor sobre essa terra. Nós não queremos ser uma igreja religiosa, não queremos ser uma igreja, ó Pai, com estereotipos, ó Deus, humanos, falhos. Nós queremos ser, ó Pai, a igreja do Senhor naquela terra. Queremos ser uma igreja viva, onde o Teu Espírito tenha liberdade, onde o Teu Espírito mova os nossos corações, onde o Teu Espírito mova o nosso amor, e nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que a sociedade possa ver em nós algo diferente, transformador, e que o Senhor acrescente, 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 Senhor, acrescente, Senhor, acrescente, Senhor, mais pessoas sobre esta igreja. Que o Senhor acrescente mais e mais sobre essa igreja, e que, ó Pai, em breve eles terão, ó Pai, que alargar essas tendas para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu Te oro agradecido, pedindo pela vida espiritual de cada um, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que essa palavra seja guardada no coração de cada um, e que o Senhor testifique no coração de cada um a Tua palavra. Por isso, ó Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.